Você teria coragem de entrar numa casa abandonada para sobreviver? Todos diziam que ela não duraria uma única noite lá dentro, mas eles estavam terrivelmente enganados. Esta é a história de Ana, uma menina que o mundo esqueceu. Órfã desde muito pequena, ela conhecia apenas o silêncio das portas fechadas e o frio do abandono. Em cada lar temporário, em cada olhar que desviava do seu, Ana sentia o peso da rejeição. Ela era uma sombra, um sussurro que ninguém queria ouvir. As outras crianças tinham famílias, risadas, abraços. Ana tinha apenas a si mesma e uma pequena mochila, com tudo o que possuía no mundo. Numa tarde fria de outono, depois de ser mandada embora mais uma vez, ela se viu completamente sozinha na beira de uma estrada poeirenta. O vento gelado cortava sua pele e o céu, cinzento, prometia uma noite longa e difícil. Foi então que ela viu, no topo de uma colina solitária, uma silhueta que parecia um esqueleto contra o céu. Uma casa antiga, com janelas quebradas, como olhos vazios e um telhado parcialmente desabado. Os moradores da cidadezinha próxima a chamavam de a Casa do Esquecimento. Diziam que era um lugar amaldiçoado, onde ninguém ousava entrar. Mas para Ana, que já se sentia amaldiçoada pela solidão, aquela casa não parecia um fim, mas talvez um recomeço. Com um coração batendo forte, ela subiu a colina. A porta rangeu como um gemido de dor ao ser empurrada. Lá dentro, o ar era pesado, carregado de poeira e do cheiro de madeira molhada e memórias esquecidas. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas, esperando em silêncio. A luz fraca que entrava pelas janelas sujas criava sombras que dançavam nos cantos, fazendo a imaginação de Ana correr solta. Cada rangido do assoalho sob seus pés pequenos parecia um aviso. Ela sentia um calafrio, uma sensação estranha de que não estava sozinha. Não era um medo que a paralisava, mas uma curiosidade que a empurrava para frente. Ela explorou cada cômodo, tocando em objetos antigos. Um porta-retratos vazio aqui. Um livro com páginas amareladas ali. Era como se a casa estivesse contando uma história triste, muito parecida com a sua. Ao cair da noite, o medo começou a se intensificar. O vento uivava lá fora e os sons da casa se tornavam mais altos, mais definidos. Parecia haver sussurros vindos das paredes, passos leves no andar de cima. Ana se encolheu num canto da sala principal, abraçando os joelhos. O medo que sentia não era de fantasmas, mas da solidão profunda que a escuridão trazia. Foi então que, no silêncio entre duas rajadas de vento, ela ouviu algo diferente. Um som fraco, quase imperceptível. Um miado seguiu o som até um armário antigo, embutido na parede da cozinha. Com as mãos trêmulas, ela abriu a porta rangente. Lá dentro, encolhida sobre um pano velho, estava uma gatinha preta, tão assustada e sozinha quanto ela. E ao seu lado, um pequeno diário de couro coberto de poeira. Aquele diário foi a chave que mudou tudo. Não pertencia a um fantasma, mas a uma mulher chamada Helena, a última moradora da casa. Ana começou a ler à luz de uma fresta da lua. As páginas contavam a história de uma mulher que, assim como Ana, se sentiu sozinha e incompreendida pelo mundo. Helena escrevia sobre seu amor pelas estrelas, sobre as flores que plantava no jardim e sobre seu único companheiro, um gato preto. Ela não era uma figura assustadora, mas uma alma gentil que encontrou paz naquela solidão. Helena escrevia: "Esta casa não é vazia. Ela é cheia de silêncios que escutam, de sombras que protegem. Quem a entender nunca mais estará só." Na última página, havia um desejo que um dia alguém com um coração tão quebrado quanto o meu encontre abrigo aqui e perceba que até as ruínas podem ser um lar. Naquele momento, Ana entendeu. A casa não era amaldiçoada. Era um santuário. Helena não era
um fantasma. Era um espírito guardião. Histórias assim nos lembram que ainda existe esperança nos lugares mais inesperados. A menina órfã, rejeitada por todos, decidiu fazer o impossível. Ela não fugiu. Ela ficou com a pequena gatinha, a quem chamou de Estrela. Ana começou a transformar aquele lugar. Usando a força que encontrou nas palavras de Helena, ela limpou a poeira, consertou o que pôde com suas pequenas mãos, abriu as janelas para deixar o sol entrar. Ela encontrou sementes antigas guardadas numa lata e começou a cuidar do jardim abandonado. Ela não estava mais apenas sobrevivendo, ela estava construindo um lar. As semanas se transformaram em meses. O jardim, antes morto, começou a florescer com cores vibrantes. A casa, antes escura e assustadora, agora tinha o cheiro de flores e pão que Ana aprendeu a assar num velho forno a lenha. As pessoas da cidade, curiosas com a fumaça que saía da chaminé e as luzes acesas à noite, subiram a colina esperando encontrar algo terrível. Mas o que viram os deixou sem palavras. Viram uma menina sorridente, com um gato no colo, cuidando de um jardim que parecia um pedaço do paraíso. Viram uma casa que não era mais uma ruína, mas um lar cheio de vida. Eles viram o impossível acontecer. A história de Ana se espalhou. A menina que ninguém quis se tornou a guardiã de um lugar mágico. Movidos pela culpa e pela admiração, os moradores começaram a ajudar. Um trazia madeira, outro consertava o telhado, uma senhora ensinava Ana a costurar. A solidão que a perseguiu por toda a vida foi substituída por uma comunidade. A casa se tornou um ponto de encontro, um lugar onde as pessoas vinham para sentir a paz que Helena um dia descreveu. Ana, finalmente, encontrou sua família, não uma de sangue, mas uma construída com amor, aceitação e segundas chances. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário nos contando o que sentiu. A menina que entrou numa casa destruída para se esconder do mundo, acabou reconstruindo a si mesma e ensinando a todos uma lição poderosa: que ninguém está quebrado demais para recomeçar, e que um verdadeiro lar não é feito de paredes, mas de amor. A pequena órfã não só encontrou um abrigo, ela criou um milagre. Inscreva-se em nosso canal para mais histórias que provam que, mesmo na escuridão, sempre há uma luz esperando para ser encontrada. Esta história é fictícia, criada por inteligência artificial,